Fala rapaziada, hoje a gente vai falar sobre O Segredo Além do Jardim, sob a perspectiva de uma releitura moderna de O Inferno de Dante, da Divina Comédia. E é uma das releituras que mais consegue cumprir o seu papel de ser ao mesmo tempo que só uma adaptação, algo extremamente novo e complexo. Talvez isso se deva ao fato de Over the Garden Wall não é unicamente e propriamente uma releitura, mas usa O Inferno de Dante como uma de suas inspirações, ou talvez a comunidade só tenha enxergado coisa onde não tem. E para começar, eu tenho que dar um breve resumo de toda a história para vocês e o que cada episódio representa num todo, e também falar de seus personagens. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O Segredo Além do Jardim é um desenho que conta a história de dois irmãos que durante uma noite de Halloween fugiram assustados da polícia com medo de serem severamente punidos e acabaram se afogando. E depois do afogamento, eles entram em um lugar desconhecido do qual nunca ouviram falar antes. E dentro desse lugar, eles conhecem várias pessoas e tentam conseguir a ajuda delas para voltar para casa, coisa que não acontece até o final. E enquanto eles estão nessa jornada, acabam sendo perseguidos pela Fera, um dos melhores vilões da Cartoon, um vilão que se alimenta da alma das crianças que perdem a esperança de encontrarem um caminho de volta para casa. E no final, é claro que eles conseguem enfrentar a Fera e descobrir o seu ponto fraco e voltar para suas vidas normais. Só que tem muito a ser explorado ainda, e nesse vídeo eu vou mostrar a perspectiva dessa série sendo interpretada pela visão de um livro, mas não necessariamente essa é a visão correta, sendo que eu tenho certeza que essa é uma obra por si só e não precisa ser interpretada com a ajuda de outras. Mas um canal no YouTube chamado Trey the Explainer fez uma análise muito profunda sobre O Segredo Além do Jardim ser altamente inspirado em Inferno de Dante, e o criador do desenho até parabenizou pela análise. Só que apesar de nunca ter admitido ter se inspirado no Inferno de Dante, muitas pessoas notaram várias semelhanças e talvez essa inspiração possa até ter sido feita sem pretensões, ou de uma maneira quase que sem querer, inconsciente. Isso porque ele se inspirou muito nas literaturas infantis do século XIX, nas obras de Gustave Doré, em artes folclóricas. E essas coisas, como a gente bem sabe, estão repletas de influências religiosas, e não só religiosas, mas também de imagens até místicas sobre o inferno. E essa imagem de inferno mais bem estruturada que a gente tem até os dias de hoje é justamente o Inferno de Dante, com seus 10 círculos e cada círculo significando algum pecado. Então essa inspiração pode ter sido até inconsciente. Isso pode ter acontecido principalmente porque o Gustave Doré, um dos responsáveis por ilustrar a Divina Comédia, e várias obras suas são usadas até hoje para deixar mais claro o que Dante queria dizer com aquelas passagens, que são todas em poesia. E sinceramente, poesia é uma forma de literatura que eu tenho muita dificuldade de entender, tanto que eu sofri muito para terminar o Inferno de Dante para fazer esse vídeo aqui, porque eu tinha que ficar voltando várias e várias vezes no mesmo trecho para ver se eu lia direito aquilo ali, e eu acho que eu demorei mais de 6 meses para entender esse livro completamente, e com a ajuda de vários comentadores, e para ser sincero, eu não consegui ler os outros 2 livros. Tamanha é a dificuldade que eu tenho para interpretar poesia. Para mim, foi uma tortura em forma de texto. O próprio inferno, para mim, foi ler esse livro do começo ao fim. Então deixa o like e me apoie no Apoia-se. Mas agora chega de reclamações e vamos às comparações. No Inferno de Dante existem 2 personagens principais, o próprio Dante e o poeta Virgílio, escritor da Eneida, um poema épico que com certeza você já deve ter pelo menos ouvido falar, e que o escritor do Inferno de Dante usou de inspiração para representar o Virgílio em sua Divina Comédia. Já no Segredo Além do Jardim, nós temos 3 personagens principais que são os mais vistos: o Urt, o Greg e a Beatriz. O Urt representa o Dante, o Greg o Virgílio, e a Beatriz de A Divina Comédia. O Dante e o Greg têm muito a ver, os dois são inseguros, perdidos, procurando algo além do que merecem e que vão se encontrando ao decorrer daquela jornada. Os dois em diversos momentos ficam com vontade de desistir, esperançosos, e sempre precisam da ajuda de seus guias para sair dessa desesperança. O Dante está procurando o paraíso e o Urt está procurando a saída daquele desconhecido. Já as semelhanças entre os personagens parecem acabar por aí, tendo em vista que o Greg tem muito pouco a ver com o Virgílio, e a Beatriz é um pássaro que tem a mesma função que a Beatriz de A Divina Comédia, tendo em vista que lá é como se ela fosse quase como uma espécie de fé personificada, uma musa que guia o Dante pelos céus. No Segredo Além do Jardim, a nossa Beatriz é uma moça que até pensa em sacrificar os nossos protagonistas em troca de transformar sua família em humanos, de volta, porque ela foi amaldiçoada, mostrando até algumas atitudes moralmente duvidosas. Talvez aqui a maior inspiração tenha sido de fato o nome. E eu falei que tinham apenas 3 personagens que a gente poderia comparar, mas a gente também tem a Fera, que para alguns seriam justamente o equivalente ao próprio Lúcifer, que aparece no final do Inferno de Dante, tanto pela sua imagem meio satânica, com chifres, quanto por uma aparência atormentadora, cheia de faces angustiadas, e também por ser o próprio vilão
vilão, né? E pra mim tá até que óbvio que O Segredo Além do Jardim é uma releitura menos religiosa do Inferno de Dante, porque ambos os personagens passam por aventuras onde no começo eles estavam perdidos, enfrentando várias formas de persuasão e no final eles se encontram. Dito isso, também temos os 10 círculos do Inferno de Dante e também temos 10 episódios de Over the Garden Wall, cada um com seu significado, claro. O primeiro é o episódio O Velho Moinho de Grãos, um primeiro episódio onde os garotos se perdem e encontram a Beatriz e o lenhador. A primeira parte do livro do Dante é ele perdido em uma floresta, também sem saber como ele tá ali. A única diferença é que, aparentemente, o Dante começa sua jornada fora do inferno, mas em frente aos seus portões, enquanto o Urt e o Greg começam já dentro daquela floresta. Esse aqui não conta literalmente como um círculo do inferno de Dante, já que é mais como uma entrada, sendo a conta agora de 9 círculos. Vocês não sabem que a fera anda por aqui? O segundo episódio é Problemas no Festival da Colheita, o episódio onde eles ficam presos em uma cidade cheia de abóboras falantes que mais tarde descobrem serem esqueletos fantasiados de abóboras. O engraçado é que no Inferno de Dante essa parte é chamada de Limbo, um lugar onde ficam as pessoas que não pecaram, só que não foram batizadas e por isso não podem ir pro céu. E também aqueles que nem sabiam da existência de Cristo, porque viveram antes dele. Um grande exemplo é o próprio Sócrates e outros filósofos como Zenão, Heráclito, Tales. E se você assiste com essa visão de Inferno de Dante, logo percebe que a grande abóbora, que é o juiz e prefeito daquela cidade, é também comparável ao Minos, que é um juiz do inferno que determina para qual círculo cada alma que tá ali aparenta. Eu preciso castigar vocês por seus crimes. O terceiro episódio é Polias na Escola, simboliza o nível do inferno sobre luxúria. É um episódio que conta sobre uma professora que tá no seu tempo todo lamentando sobre o seu marido tendo ido embora, sobre o seu pai e sobre as crianças ali da escola. A luxúria pode ser identificada no desejo da professora de querer o seu marido de volta, mas sinceramente eu não acho essa interpretação tão boa, e acho que esse episódio é uma das grandes evidências de que talvez tudo tenha sido uma grande coincidência. Do meu marido imprestável, traidor, inútil e tão lindo. Ai, Jimmy Brown, por que você foi me abandonar desse jeito? O quarto episódio é Canções do Lampião Sombrio. Esse é um dos episódios mais legais, tem várias músicas bacanas, ele acontece dentro de uma estalagem com várias outras pessoas que se definem pelos seus empregos. É um episódio que deveria simbolizar o círculo da gula do inferno de Dante. Acho que ele faz isso de uma maneira bem sorrateira, deixando várias comidas pelo cenário. Mas o principal desse episódio é como definem o que o Urt é, porque ali é o momento em que ele se define também. As pessoas na estalagem passam a enxergar ele como um peregrino, definição da qual ele gosta e que faz muito sentido com quem ele é e onde ele tá. Então se pode dizer que ele se encontra pelo menos um pouco menos perdido aqui. A gula também pode estar escondida no jeito em que eles querem ser mais do que o próprio nome, sempre se definindo por suas profissões, se dando vários adjetivos. O herói da sua história! Um peregrino. O quinto episódio é Amor Louco, o episódio que conta a história de um homem que ganha muito dinheiro e expande a sua mansão cada vez mais. Ele faz isso porque se sente sozinho na vida, então foca em ganhar dinheiro para tentar se sentir um pouco melhor. O episódio deixa tudo bem óbvio, e é o círculo do inferno sobre ganância, sobre querer sempre mais para abastecer um vazio da sua alma. E o mais engraçado sobre esse episódio é que esse carinha acha que tá sendo assombrado por um fantasma, mas o que acontece é que a mansão dele ficou tão grande que ele se fundiu com a outra de outra mulher, e os dois acham que ambos estão sendo assustados por dois fantasmas, até que no final eles descobrem o que aconteceu de verdade. O tormento dele era causado justamente pela expansão inútil de sua mansão. Sua ganância o levou aos seus traumas, aos seus tormentos. Quanto mais dinheiro eu ganho, maior a minha mansão fica e mais perdido eu me sinto. Já o sexto episódio fala sobre raiva e se chama Cantiga no Brejo dos Sapos. Episódio onde eles ficam em um barco cheio de sapos humanoides que se estressam bastante, simbolizando também o círculo da raiva do inferno de Dante. Nesse episódio, eles também encontram a Adelaide, uma bruxa que amaldiçoou a família da Beatriz e fez todos virarem pássaros azuis. Essa bruxa estava usando a Beatriz para conseguir crianças em troca de uma tesoura que transformaria todos seus familiares em humanos novamente. Então ela estava trabalhando como um agente duplo, enquanto arrastava o Urt e o Greg para as garras da bruxa. Só que no último momento ela desiste e salva os garotos. Só que é tarde demais, porque descobrindo que estavam sendo traídos e sendo levados para serem marionetes, eles ficam com muita raiva dela. É nesse episódio, depois de ser traído, que o Urt começa a perder as suas esperanças. Já no episódio 7, o Badalar da Sineta, a gente explora o pecado da heresia, que era na época de Dante, o pior pecado que se poderia praticar. Você ser adepto a outras religiões que não o catolicismo era algo punível socialmente. Não à toa, esse episódio é bem construído em torno desse tema, de que tem um mal em algum lugar e que se você não obedecer, você vai ser pego. Esse episódio conta como um dos maiores plot twists da série inteira, que é o
de uma menina que sofre pela tia e tem essa aparência toda terrível. E dá até a entender que essa tia é a bruxa que comete canibalismo. Só que mais tarde a gente descobre que na verdade a pessoa má da casa é a menina e não a tia. A heresia nesse episódio tá justamente sendo cometida de duas formas. Primeiro, pela própria garota que desobedece à ordem de sua tia de não deixar estranhos entrarem. E a segunda é pela própria estética de bruxa, demônio e a forma como a tia controla o demônio que é a menina. Muitos dizem também que esse episódio está retratando um exorcismo, o que eu não sei direito. Ward, você sabe da Beatriz? Eu não devia ter confiado em ninguém. O oitavo episódio se chama Bebês na Mata, e é um dos episódios mais legais e sinistros da série inteira. Nesse episódio, depois de ter sido traído pela Beatriz, o Urt começa a se sentir sem esperança, começa a não acreditar mais em nada e negligencia o seu irmão pela tristeza que ele tá sentindo. Dizem que esse episódio simboliza o círculo da violência. E é quase nessa parte que o Dante e Virgílio entram na floresta do suicídio, através de um rio, onde as pessoas que fizeram isso consigo mesmas se transformam em árvores, o que é bizarro. E se transformar em árvore é o que começa a acontecer com o Urt nesse episódio. Conforme ele vai perdendo a esperança, começam a surgir galhos nele, indicando que todas as crianças que se perderam e ficaram sem esperança no desconhecido acabaram se tornando árvores. A mesma árvore que o lenhador extrai óleo para sua lanterna. Mais uma vez você estragou a minha vida. Quem? Eu? Ah, você e o mala do seu pai. O nono episódio se chama Entrando no Desconhecido. Ele deveria ser o equivalente ao Círculo da Mentira, fraude e manipulação, mas na minha visão, comparar esse episódio com esse círculo seria forçar demais a barra. Aqui o que acontece é um flashback de horas antes do início da série e mostrando como eles foram parar ali. Basicamente o Urt queria sair com uma menina, mas nunca teve coragem de chamar ela pra sair diretamente. E calha deles ficarem presos juntos dentro de um cemitério chamado Jardim. Só que a polícia chega e os jovens se assustam. O Urt e o Greg pulam um muro tentando fugir da polícia e caem dentro de um lago e se afogam. E é daí que vem o nome da série, Over the Garden Wall, ou seja, além do muro do jardim. Em português ficou O Segredo Além do Jardim. O Garden, ou o Jardim, é na verdade o nome do cemitério onde tudo começou. Já no 10º episódio, O Desconhecido, nós temos o pior círculo do inferno, que é onde está o Lúcifer, no Círculo dos Traidores. O engraçado é que no livro, o inferno é retratado como frio, um contraste interessante com o que nós temos comumente de inferno quente. E o cenário na série está repleto de neve, frio e solidão, principalmente na parte onde mostra a Beatriz. As pessoas que são punidas pela traição são congeladas, semelhante ao que a besta faz com Greg. Só que nesse episódio, o Urt acaba recuperando a esperança, depois de perceber a responsabilidade que ele cometeu, deixando seu irmão ser capturado pela fera. E não só isso, mas ele também enfrenta a fera, percebendo principalmente que a alma que estava no lampião do lenhador não era a da filha dele, mas sim a da própria fera. Ou seja, a fera manipulava o lenhador, um homem bom, a fazer coisas ruins, com a desculpa de que o lampião estava a alma de sua filha. Bem coisa do Lúcifer, né? De capeta, na mitologia cristã. Ela nunca esteve no lampião, não é fera? E logo em seguida, o Urt vai embora e deixa com o lenhador a tarefa de acabar com tudo aquilo ali. E no final, a gente descobre que os garotos ainda estavam afogados. Eles são resgatados e levados pela ambulância. O engraçado é que, apesar de estarem no mesmo ponto em que pararam no começo, as mudanças que aconteceram com eles ainda permaneceram, indicando que o desconhecido era sim um lugar real e que provavelmente era uma espécie de pós-vida. A gente também pode ver a conclusão de vários personagens secundários nos pós-créditos, bem no finalzinho do episódio. É até daí que vem o nome, pós-vida, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer depois que morrermos, né? Talvez nada, talvez algo, quem sabe? E essa é a visão de Um Segredo Além do Jardim, com a ajuda do Inferno de Dante. Lembrando que eu não fiz isso do zero. Outras pessoas já tiveram essa mesma interpretação dessa teoria antes de mim. E eu queria falar que não existem só essas formas de interpretar a série. Existem várias formas. Inclusive, o meu próximo vídeo sobre isso que eu vou fazer vai ser de uma forma muito mais filosófica e menos com base só em um livro. Só que isso aí fica para ano que vem. Agora eu vou ficando por aqui. Um bom Halloween para você. Feliz Dia das Bruxas. Feliz Dia do Saci para você que é brasileiro. Me apoie no Apoia-se. Deixa o like, deixa o comentário e tchau!ハムレット R